A guerra no Oriente Médio também reflete no preço do boi gordo no Brasil. Repare que a gente está dando um um panorama da temperatura do mercado. Agora a gente vai falar de boi gordo que disparou em março, impulsionado pela demanda global aquecida e até pela escalada do conflito que acontece no Irã. Só na primeira quinzena, para vocês terem uma ideia, a arroba subiu mais de 10% em Mato Grosso, com pressão também sobre os fretes e os custos logísticos no mercado internacional. Quem está conosco para explicar essa cena do momento é a colunista Lígia Pimentel, a quem eu já desejo boa tarde e pergunto, Lígia, qual é a tendência dessa demanda mais restrita ou não e como isso vai afetar na B3 o preço do boi gordo. Obrigada pela presença. Obrigada, boa tarde, Isadora, boa tarde a todos. Temos aí um mercado bastante volátil, na verdade, né? Nós refletíamos no começo do ano uma oferta que estava começando a se ajustar. Isso é importante a gente frisar, tá? Quando eu falo isso, eu não quero dizer que a oferta seja pouca. Nós estamos diante de níveis de abate no Brasil, de processamento de carne no Brasil, próximo aos maiores da história. Ano passado a gente bateu recorde de produção de carne no Brasil, então nós estamos saindo de um patamar muito alto. Mas aparentemente começou a enxugar um pouquinho da oferta desse animal, né, do gado aí terminado, pronto para o abate, porque a gente liquidou muitas fêmeas nos últimos 3 anos. Posto isso, o mercado estava animado, chegou a notícia aí do conflito no Oriente Médio, a interrupção do fluxo ali, principalmente através do canal de Hormuz, que é um centro logístico muito importante para o abastecimento da região. Isso trouxe, num primeiro momento, principalmente na B3, um impacto negativo. Ocorre que, nas negociações de balcão aqui internamente, afora toda essa especulação, a gente sentiu aí um movimento dos frigoríficos de travarem as negociações no primeiro momento, mas no segundo momento a gente sentiu uma certa fluidez. Por quê? Porque a gente está enviando bastante carne para os Estados Unidos, por exemplo, né? E a China, apesar de ter reduzido a demanda em relação ao mesmo período do ano passado, ainda demanda um volume muito alto. Então nós temos assim exportações bastante aquecidas, o mercado doméstico, que é sempre um grande mercado para o Brasil, é o principal consumidor do Brasil, está aqui dentro, não está lá fora, ao contrário do que muita gente acredita, né? 65%, praticamente 70% de tudo que a gente produz fica aqui no Brasil, é uma menor parte que é exportada, e tudo isso acabou trazendo novamente firmeza para o mercado se estabilizou aí ao redor dos R$ 350 por arroba, Praça São Paulo, né? Com algumas diferenças variantes aí, a depender de outras praças, de onde estiver localizado o pecuarista, o produtor rural. Interessante a gente notar, Isadora, que os dados do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, eles trazem para a gente uma antecipação do que trará posteriormente consolidados os números do IBGE, né? Então o IBGE ele vem com um dado depois posterior ao período, né, que a gente analisa, mas os dados do CIF mostram para a gente um indicativo, ainda não consolidado, mas um indicativo de que os abates estão começando a cair, tanto em janeiro quanto em fevereiro acumulados, e agora a gente vai passar o março aí para tentar entender o que está acontecendo, mas janeiro e fevereiro acumulados já indicam uma queda de 5% para os abates de bovinos no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado, que foi recorde histórico, como repito. Então parece que estamos querendo começar a descolar desses picos produtivos, e isso pode trazer aí um início de virada de ciclo pecuário para a sua fase de alta, que é quando a gente tem uma redução da oferta devido a uma liquidação desse gado no passado, que, repito, aconteceu aí entre 2022, 2023, 2024 e 2025 também. Então, aconteceu no segundo semestre de 2022, a gente completou aí 3 anos já, tá? E isso vai trazer reflexos produtivos e, consequentemente, sobre o preço da carne no futuro também. Vamos ver quando isso vai começar, mas parece que já está começando a acontecer. E um outro indicativo disso também é o preço do bezerro, que a gente já falou aqui em outras ocasiões, que está muito firme e batendo aí recordes históricos. Então, Lígia, com essa sinalização do abate, a gente também pode esperar uma mudança nas tendências de longo prazo que a gente vinha debatendo ou não? Qual que é a perspectiva para depois dessas semanas e meses? O que vem por aí? O que é importante a gente ressaltar? As exportações, elas batem recorde quando o Brasil está muito competitivo. Nós somos naturalmente muito competitivos porque temos clima, área e recursos hídricos, né, muito favoráveis à produção. É muito natural para o Brasil ser grande produtor pelos seus atributos. Vamos fazer uma comparação bem
didática. Nos Estados Unidos, as regiões produtoras ficam debaixo de neve muitas vezes de 4 a 6 meses. Imagina que o produtor tem que ir lá e quebrar o gelo de manhã para que o gado possa consumir a água. O Brasil não tem esse problema. Então, nós temos um potencial produtivo aqui, natural, muito grande. E isso faz com que nós sejamos muito competitivos em preço. Tá? Enquanto formos competitivos em preços, obviamente o pessoal vai vir buscar aqui no Brasil. Agora, nós temos ainda assim os ciclos produtivos. E hoje a gente está possivelmente adentrando um ciclo produtivo de encolhimento da produção, ainda que haja mais produtividade, ainda que haja economia de áreas, né? A gente está produzindo mais numa área menor, isso é muito importante a gente ressaltar, mas a gente vai entrar num ciclo produtivo de encolhimento, porque vão faltar aquelas matrizes que nós liquidamos lá no passado. Então, nós ficaremos um pouquinho menos competitivos do que estávamos em 2025, agora a partir de 27, principalmente. O que não significa que o Brasil vai ficar caro. A gente ainda segue competitivo no mercado global, mas a gente vai ficar um pouco menos competitivo do que somos hoje, porque hoje nós somos o boi e a carne mais baratos do mundo. Então a gente vai perder um pouquinho essa competitividade, provavelmente nos 3 próximos anos. Beleza, continuamos no cenário positivo. A gente volta a falar na próxima quinta. Muito obrigada pela participação, Lígia. Obrigada a você, um abraço. Até lá.